Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ruivo aqui dos Jogos do Ruivo e hoje eu vim mostrar para vocês o protótipo aqui do Tutantumba, tá? Tutantumba é um jogo aqui do Renato Keiteres, tá? É o primeiro jogo publicado pelo Renato. Ele vai ser muito em breve lançado pela Ludens Spirit, né, em plataforma de financiamento coletivo. E eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho do jogo. Então eu vou fazer um unboxing rápido, né? E vou fazer um setup de jogo inicial para vocês terem uma ideia mais ou menos do funcionamento do jogo, beleza? Então, ó, a caixinha dele é muito bonitinha, bem compacta, tá vendo? Com muitos detalhes legais. Ele é um jogo que, segundo a caixa, comporta de 2 a 6 pessoas, tá? Depois eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, eu joguei o protótipo já e eu não achei que ele encaixa tão bem para 2 pessoas, tá? Mas com 3, 4, 5, 6 pessoas fica um jogo bem legal mesmo. Então, falando aqui primeiramente dos componentes, né? O jogo ele vem com 2 manuais diferentes. Ele vem com um manual geral, né? Que conta aí o básico de como a gente precisa jogar o jogo, tá bom? E ele vem com um manual avançado. O manual avançado ele tem algumas regras adicionais que deixam o jogo bem bacana também, tá? No review eu vou falar só do modo básico, mas vou falar rapidamente qual a diferença, tá? Do básico para o avançado. O que é bacana do jogo, ele vem com uns meeples muito legais, são todos meeples de caveirinha, tá? São 6 cores diferentes, mas o que eu achei mais interessante desses meeples é que além das cores serem diferentes, os formatos das caveirinhas também são diferentes, tá? Então eu vou abrir rapidamente aqui o cinza e eu vou escolher um alerta do cinza e o vermelho para vocês verem, mas vocês vão perceber que o desenho é diferente, então acho que isso aqui deve ser até pensando aí, talvez em jogadores daltônicos ou coisa do tipo, ó. Olha que legal. Tá vendo? Um é mais redondinho, o outro é mais quadradinho, acho que é bem bacana aqui de notar esse tipo de coisa. O mapa do jogo ele é totalmente modular, tá? Então ele vem aqui com os dados, com o marcador de jogador inicial, vem aqui com os player aids, né, para ajudar a gente a lembrar das regras. E basicamente o que a gente vai fazer é montar todo o tabuleiro modular em torno desse tabuleiro principal, tá bom? Então a gente tem os tiles aqui do jogo, tá bom? São tiles onde a gente vai posicionar eles aleatoriamente, não faz diferença, tá pessoal? Como vocês vão posicionar os tiles no sentido de qual a ordem deles, tá? A única coisa é que os tiles de faraó, que esses aqui são os atalhos, eu vou explicar para vocês o que eles fazem, eles precisam ficar aqui nos números 11 e 12, tá bom? E os outros tiles vocês vão posicionar da seguinte forma. Vocês vão colocar um em cada lado, aqui 2 de cada lado, tá legal? Aí mais uma linha com 2 de cada lado e 2 linhas com 3 de cada lado, tá bem? E aí a partir daqui eu vou começar a explicar para vocês como é que a gente joga o jogo, tá? E aí basicamente o jogo, eu vou simular uma partida aqui de 2 jogadores rapidamente, só pra gente entender, tá? Mas eu aconselho muito jogar de 3 ou mais jogadores, mas eu vou simular aqui rapidinho, só para ter uma ideia base, tá? Então o objetivo aqui, a historinha do jogo, é que na verdade o faraó, o Tutankhamon, aí depende de como vocês querem chamar, o Tutankhamon morreu, tá? E os jogadores são sacerdotes tentando auxiliar aí a ida do Tutankhamon para o paraíso, né, de verdade. E o que os jogadores vão fazer são basicamente, para você ajudar ele, você tem que colocar suas múmias dentro aqui do sarcófago, né, do salão do sarcófago, que é o tabuleiro central, tá bom? Como que você faz isso? Basicamente, ao longo da partida, a gente vai jogar dados, tá? E a gente vai usar a combinação desses dados para posicionar as nossas múmias. Então, por exemplo, tirei aqui um 4 e um 3. Vamos supor que eu seja o vermelho. Eu posso posicionar as minhas múmias, uma múmia no 1, e aí sempre de fora para dentro, tá bom? Uma no 4 e uma no 3, tá? Ou eu posso usar a combinação desses dados, por exemplo, eu posso pegar 4 com 3, 7, mais um 8, eu posso, ao invés de posicionar as 3 múmias, eu posso colocar uma múmia no 8, tá legal? E assim por diante. Vamos deixar aqui, eu vou fazer uma simulação aqui da múmia no 8, aí vamos supor que o próximo jogador, ele também consiga tirar um somatório de 8 nos dados, tá? Aqui eu não consegui, mas vamos fazer essa simulação rapidamente. Vamos supor que o jogador cinza também conseguiu fazer 8 nos dados. Então ele vai somar, ele vai usar o 8, tá? Ele também entra aqui no espaço de 8, então ele empurra a múmia do adversário para cá e coloca dele aqui. E após essa fase de rolagem do dados, você passa para uma fase chamada de incineração. A fase de incineração, você tem a possibilidade
de comer, né, de pular a múmia do adversário para você tentar se mover entre os quadrados ou para tentar entrar na tumba do faraó. Então, nesse caso, como eu empurrei ele para cá, na minha fase de incineração, eu posso usar essa minha múmia para pular, entrar na tumba e remover a múmia do jogador vermelho. Tá? Ganha o jogo quem conseguir colocar 8 múmias aqui dentro. Tá bom? Basicamente, o jogo é isso. Ele tem algumas regras especiais. Então, por exemplo, se você tiver, vamos supor num exemplo em que eu tinha múmias vermelhas aqui, na fase de incineração, eu posso fazer isso e isso com a mesma múmia, né? E aí remover essas duas múmias do tabuleiro, né? E então o seu grande objetivo é ir incinerando as múmias, né? E aqui no Player Aid, deixa eu mostrar para vocês, tem as jogadas especiais, tá? Um lado do Player Aid são as jogadas especiais, o outro lado do Player Aid são as jogadas avançadas, mas basicamente as jogadas especiais aqui que a gente tem acesso são a trinca de ouro do faraó. Se você tirar 3 números iguais, você consegue arrancar a múmia do jogador que tiver mais múmias aqui dentro do sarcófago principal, você elimina essa múmia e rerola os seus dados, tá bom? Você tem a dupla de Anubis, onde você pode, se você tirar uma dupla, você pode abrir mão dessa dupla de dados para remover qualquer caveira de um jogador inicial que esteja nos sarcófagos, que os sarcófagos são os quadradinhos, tá bom? O ataque de Emmet, ele funciona da seguinte forma, ele é aquela questão de comer a peça do jogador, só que quando você cai nessa casa aqui, que é a casa do 11 e do 12, você automaticamente entra pro sarcófago, tá? Você tem a manobra de Osíris. A manobra de Osíris consiste, se você conseguir colocar 3 múmias suas na mesma fileira, isso só vale para as fileiras 1, 2, 3 e 4, você automaticamente entra com uma delas, as outras duas voltam para o seu repositório. E o repouso de mate, que se você tiver com 2 múmias, né, nas casas de 2, ou uma múmia, quando iniciar a sua rodada, ou seja, antes de você colocar novas múmias, você também pode entrar com múmias no tabuleiro. O manual avançado tem algumas regras adicionais que você pode jogar, mas eu acho legal primeiro jogar com o normal, né, com o normal. Mas na jogada avançada, o que você consegue fazer basicamente na modalidade ira do faraó, você pode sempre rerolar um dado, um dos dados que você lançou, tá? Na trapaça de Seth, você pode realocar uma das câmaras, então você abre mão do seu lançamento de dados, mas você movimenta uma câmara e essa câmara pode estar ou não com uma peça de outro jogador. Você pode usar a inversão de Thoth, que é basicamente se você tirar a sequência de 1, 2, 3, de 2, 3, 4, ou 4, 5 e 6, você pode incinerar múmias para trás, então você pode comer para trás e tirar múmias dos jogadores de lá. E a ira de Tutankh, que você tira a sequência alta 4, 5 e 6, você consegue movimentar o tabuleiro. Então, por exemplo, você pode você pode movimentar o tabuleiro da seguinte forma, e dessa forma nenhum player entra no 1 e no 2, e você perde o atalho das múmias ali em cima, tá bom? Então isso aqui basicamente é o Tutantumba. Se eu tiver um tempo aí depois eu gravo um gameplay aqui jogando com mais pessoas, que eu acho que pode ser extremamente interessante. Eu gostei muito do jogo, tá? Muito do jogo, principalmente em 3 e 4 jogadores. Com 5 jogadores, eu já acredito que ele fique mais maçante, né? Você já gera um AP um pouco maior aí de jogo. Mas mesmo assim é um jogo rápido. E com 2 jogadores eu não achei ele tão estratégico, tá? Então eu deixo um pouco aí essa ressalva para 2 jogadores. Mas para 3 e 4 jogadores é um jogo excelente, tá bom, pessoal? Então fiquem de olho. Quando sair o financiamento coletivo aí do Tutantumba, eu aviso vocês. E eu acho que vale muito a pena adquirir. Vamos ver o preço, né, em que ele vai sair, mas os componentes são de altíssima qualidade, os tiles são grossos, o tabuleiro de boa qualidade. Então vamos aguardar aí o financiamento pela Ludens Spirit, tá legal? Parabéns, Renato, pela criação do jogo, ficou muito bacana. E vamos que vamos, pessoal. Obrigado, até mais.